Bom dia, voltamos ao módulo 2, Simbologia e Rotulagem. Comigo, Mauro José Alexandrini, professor da UFBA, que vai acompanhar vocês aqui nesse módulo. Lembrando que estamos usando o QGIS 4.0. Na aula 6, a gente vai ver o uso aí de cartogramas. O que seriam esses cartogramas? Seria o uso ou uma forma da gente usar estatística associada a esses mapas, dentro da sua representação. Então, os cartogramas eles podem aparecer de diferentes formas, como, gráficos no lugar de pontos ou, fazendo uma representação anafilática ou usando, o mapeamento 3D para estar associando a uma medida estatística e tá mostrando isso, essa distribuição dentro do espaço, tá. Então a gente vai ver, como a gente consegue montar um cartograma aí sobre o meu mapa. Vamos lá para o QGIS? QGIS aberto, a gente vai buscar uma primeira camada aqui, que é uma camada que a gente já usou, uma camada vetorial, que a gente vai buscar esse UFS arrecadação geopackage, que a gente usou nas aulas anteriores. Vamos adicionar, mas dessa vez a gente só vai adicionar a camada de UF, a camada de área, tá? Então, inserir a minha camada de área, vou fechar aqui. Hum, Vamos fazer aquela mudança de volta aqui da simbologia, tá? Colocando o símbolo por categorizado e diferenciando lá o código, não, a sigla da UF e aplicar, certo? Aqui, então, vamos abrir aqui a nossa tabela de atributos. A gente tem alguns valores numéricos. Então, a gente vai fazer um diagrama de pizza para colocar em cima de cada um desses estados. Como eu disse, esse é a tabela de arrecadação de dezembro. Então, o total da arrecadação de dezembro está aqui e os valores que são somados são esses aqui. Das colunas, alienações, permissão de uso, indo até parcelamento SARI, tá? Então, a gente vai fazer uma composição com esses valores que vai nos revelar esse valor total para dezembro. Ah, Você pode tanto fechar quanto minimizar a tabela de atributos. A gente vai clicar novamente 2 vezes sobre o layer. E o que que a gente vai fazer? A gente vai agora do menu simbologia para o menu diagramas. E, vai estar selecionado como default no diagrama, a gente vai colocar o pie chart, que seria o gráfico de pizza, o gráfico de torta que a gente quer, criar. Vocês vão clicar em Enable Diagram, para permitir que o diagrama seja criado. Em atributos, a gente vai selecionar todos os campos que vão ser utilizados lá para soma, de alienação até parcelamento SARP, tá? E vou dar um adicionar. A gente pode modificar essas cores da legenda, tá? Então, tô vendo aqui, que mesmo pegando cores aleatórias, ele pegou algumas cores que são parecidas, né? E isso pode prejudicar aí na identificação. Mesma dica, vocês podem ir lá no Color Brewer, ver aqui quantas classes a gente tem e buscar uma sequência de cores que vai ser atualizada aqui cor a cor pelo código da notação HTML, tá? Ou fazer a modificação aqui, tem poucos em vermelho, então vamos colocar um mais claro aqui.
Tem mais esse Laudemio tá bem parecido com o arrendamento, então eu posso modificar ele aqui para um, roxo mais escuro. E tem essas 2 cores aqui, ó, com parcelamento, que também estão parecidas. Tentar um amarelo, certo? Agora eu consigo diferenciar. Vou passar para o desenhar. Nesse caso, a gente pode mudar a opacidade, pode mudar a cor de linha. Eu não vou deixar todos os parâmetros default no desenhar. Tamanho, só que a gente vai mudar. Então a gente vai fazer de tamanho fixo, vai passar para tamanho escalonado e, ah, como são valores, e aí os valores mudam de um, ponto para o outro, o mais indicado aqui seria mudar, só que em vez da proporção ser para o total da UF, que é o total, no ano todo, eu vou usar só a receita da SPU, que é o total daquele mês, no caso de dezembro, tá. E aí a gente vai dar um escalonamento aqui, o valor máximo vai valer, 30 e o valor mínimo 10, tá. Não, aliás, o valor é 30 aqui, que é o tamanho que corresponde ao valor máximo. O valor máximo vai ser em cima dessa receita DAO e a gente clica aqui em encontrar. Então ele vai pegar e vai escalonar linearmente, com esse valor de topo. A gente vai usar o aumentar, o tamanho de diagramas muito pequenos, porque esse faz, uma regra linear sem a estipulação do mínimo, e a gente vai pôr um tamanho mínimo aqui de 10 então, tá, o 10 vem cá, tá. Então, receita DAO, coloco para encontrar o valor, tamanho mínimo deixei aqui em 30, não, tamanho mínimo em 10, tamanho em 30, então ele vai variar de 10 a 30 o tamanho do nosso gráfico de torta, tá. Posicionamento a gente vai usar, dentro do polígono, tá. E a prioridade, pode deixar default aqui em 50%. Opções aqui, legenda a gente pode modificar trocando o símbolo, a legenda default não está ativada, mas a gente pode ativar ela. Itens da legenda colapsada, ele vai mostrar os valores um sobre o outro com um valor de fundo aqui, tá. Então vamos dar um ok, e aqui ok, e aí o nosso gráfico. Como eu disse, as cores podem ser trabalhadas dos gráficos, mas aqui ele mostra a proporção. Veja que São Paulo não está maior, porque a receita de dezembro, o Rio de Janeiro foi no total maior do que de São Paulo, provavelmente naquela tabela. E a gente tem os outros gráficos com tamanho mínimo de 10. A gente pode variar esse tamanho mínimo para ter maior visibilidade, mas cuidado para não ter a sobreposição, principalmente nos estados que estão mais próximos aqui. Dependendo dessa variação de tamanho, a gente deixa de observar, os gráficos em todos os estados, tá? Então, a aula era isso, e vamos passar daqui a pouco para mais um tópico. Nos vemos no próximo vídeo. Até.